ou pensamos, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Derruba as barreiras, Senhor. Derruba, Senhor Deus, aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida e aquilo que não compete mais da nossa vida, Pai. Porque fomos salvos, porque fomos redimidos, porque fomos encontrados pela Tua graça e pelo Teu amor, Senhor. Amor incondicional, um amor constrangedor, um amor que nos trouxe até aqui, Senhor. Um amor que nos levará à eternidade, Pai. Jesus, nome sobre todo nome, é o nome do Senhor Jesus. Declare nessa noite, meu irmão, declare nessa noite que o Senhor é Salvador, que o Senhor é Redentor, que o Senhor tem poder para quebrar as muralhas dos nossos pensamentos, das nossas vidas, Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, o Senhor nos retirou de um lamaçal de pecados, Pai. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para glorificar o Teu santo nome, porque fomos salvos, porque fomos redimidos, porque nós não poderíamos pagar o preço, Senhor, que o Senhor pagou naquela cruz, para nos trazer vida e vida em abundância. E nós declaramos vida e vida em abundância sobre todos nessa noite aqui, Senhor. Sobre os nossos irmãos que estão nos assistindo nessa live, Pai. Em nome de Jesus, vai curando, vai transformando, Senhor Deus, vem trazendo, Senhor. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, a Tua vontade, Deus, soberana sobre cada vida, Senhor. Declaramos vida e vida em abundância. Aleluia, glorioso e majestoso é o Senhor. Aleluia. Maravilhoso é estar na Tua presença, Senhor Jesus. Digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração que sai dos nossos lábios. Ao Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos conduzir, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a direção. Obrigado, Senhor Deus, porque em Ti descobrimos a paternidade real, Senhor. Somos Teus filhos. E como filhos queremos render graças ao Senhor. Dizer que Te amamos, Senhor. Te exaltamos. E dizermos, Senhor Deus, que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. E aumenta a nossa fome e a nossa sede por Ti, Senhor. A nossa fome, Senhor Deus, pela Tua palavra, por aquilo que é eterno, por aquilo que, Senhor, nós não podemos trocar por nada, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nos sujeitamos à Tua soberana vontade, no nome de Jesus, conhecendo que o Senhor é nosso Pai, é nosso amado. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Obrigado, irmãos do louvor, da adoração. Você pode tomar assento. Deus continua transformando casamentos. Primeira instituição criada por Deus, não casamento. Não poderia também deixar de honrar minha esposa, que esteve aqui na frente agora há pouco também. Além de uma excelente esposa, uma excelente mãe, ela é uma excelente discipuladora, pastor. E nós estamos aqui hoje, foi graça de Deus através da vida dela, né? Em 97 ela veio para Nova Santa Rita, então, pastor, deixa eu testemunhar rapidamente. Em 97 ela veio para Nova Santa Rita, eu fiquei na minha cidade, em Giruá, e ela ficou com muita saudade e implorou para mim vir. E aí eu pensei, uma vez e vim, né, pastor? Então nós começamos a construir uma família juntos. Nós tínhamos nas nossas experiências de famílias, né? Ela tinha uma experiência, o pai dela se ausentou da família muito cedo. Eu tinha minha família, meu pai e minha mãe. E aquilo que nós aprendemos, né? São diferentes. As histórias são diferentes. Mas Deus, é um Deus eterno, Deus soberano, que conhece as nossas histórias, né? Sabe o rumo que a gente vai tomar. Então eu vim embora. Eu nunca pensei em vir embora para Nova Santa Rita, para essa região. Mas aí, como eu amava muito ela, eu vim atrás dela, né? Então, desde 97, vai fazer praticamente 30 anos que a gente está casado, né? Um pouquinho antes nós namoramos, por quase 3 anos. Então ela veio embora e eu vim atrás. E aí, então ela começou a trabalhar, eu arrumei um emprego. Em 2003 nós conquistamos nossa casa, com muito suor, com muito sacrifício, com muito braço, que eu aprendi com meu pai que eu precisava trabalhar para conquistar as minhas coisas, né? Como ela mesmo falou antes aqui. Mas aprove a Deus nos provar em 2005. Em 2005 nós perdemos tudo, né? A experiência que os irmãos tiveram na enchente em 2024, nós tivemos com o incêndio na nossa casa. Nós perdemos tudo, o nosso sacrifício, todo o nosso empenho, tudo aquilo que nós depositamos a nossa confiança, nós perdemos naquele momento ali em 2005. Em 2005, Deus incendiou, mas aquele incêndio também serviu a purificar. E nós estamos aqui hoje para glorificar o Senhor, porque Ele é soberano.
Amém? Então, nesse momento, né, que a gente começou, nós estávamos ainda relembrando há pouco tempo em casa que ela começou a congregar. Eu não gostava de crente, eu era anticrente e eu não era uma prioridade na minha vida. Mas a Provideus também é aproximar pessoas, né, pastor? Uma amizade que vai fazer aí, brincando, 23, 22 anos. Então Deus une propósitos, né, através de uma tragédia, é algo que a gente ninguém quer passar, irmãos, com certeza. Mas ali Deus também estava trabalhando na nossa vida, através também da igreja, através dos irmãos. Deus nos aproximou de muitas pessoas que nos ajudaram, nos ajudaram a nos levantar, e Deus nos presenteou com muito mais, irmãos, através desse tempo, então. Mas então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele conhece a nossa história. Deus, Ele vai nos moldando através das situações, através das pessoas, através dos irmãos. Eu havia preparado uma palavra e conversando com a Sandra um dia desses de manhã, ela disse: e aí, que palavra que tu vai levar para a igreja? E eu vou levar uma palavra, né? Uma palavra de bênção, uma palavra de pá, me achando muito. Porque na verdade a gente, quando começa a pregar no nosso intelecto, nos nossos pensamentos, nós somos os melhores pregadores. Nós chegamos aqui, falamos, pá. E muitas vezes Deus fala através das pessoas. E não foi diferente com a minha esposa. Ela me olhou assim, com um sorrisinho assim, meio, sabe? Quem sabe tu prega aquilo que Deus já fez na tua vida. E aquilo ali me quebrou, me moeu um pouquinho. E eu pensei, meu Deus, sabe que é verdade, não adianta eu querer, porque eu não sou teólogo, mas às vezes a gente tem a petulância de chegar e pensar que vai chegar ali, vai fazer, acontecer e tal. Mas é Deus quem faz. Deus é quem proporciona os momentos, Deus é quem proporciona a gente viver uma nova história. Então, dizendo isso, abra comigo a sua Bíblia, lá em Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Glória a Deus. Para mim contextualizar então esse versículo, para vocês entenderem aonde a gente vai chegar, irmãos. Aqui Jesus está falando no Sermão do Monte. Ele havia ensinado várias coisas do cotidiano, né? Imaginem Jesus com uma multidão na sua frente ensinando coisas do reino. Ele ensinou sobre as bem-aventuranças, falou sobre as bem-aventuranças, ensinou que o discípulo é o sal da terra, é a luz do mundo, ensinou várias coisas. Passou um tempo ali naquela montanha ensinando seus discípulos e a multidão. E chega no final do sermão da montanha, então Jesus diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então aqui nós temos palavras do próprio Senhor Jesus, nos dando um exemplo de duas casas, duas construções. Aparentemente elas são iguais. Nós não acompanhamos a construção dessa casa e olhamos, a aparência é a mesma. Ela tem tijolos, ela tem reboco, ela tem telhado, ela tem tudo que uma casa precisa ter. No entanto, uma delas não tem alicerce. E quando vem a enchente, quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, quando vem aquilo que nós não podemos controlar, quando aquilo que vem realmente para destruir, uma delas cai, a outra fica em... A tempestade é a mesma, a adversidade é a mesma. No entanto, o resultado é diferente. Como então essas duas casas, uma construída sobre a rocha, diz a palavra aqui que esse homem cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, irmãos, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós construímos, todos os nossos esforços para construir algo, elas precisam estar alicerçadas na rocha.
E nós sabemos que a rocha é o próprio Jesus. Como eu testemunhei agora há pouco, a minha casa, ela fazia pouco tempo que a gente tinha construído, estava reformando, mas eu não tinha entendido ainda que os valores do reino. Eu não conhecia Jesus. Nós construímos a nossa casa, né, de maneira espiritual em cima da terra, na areia. Quando veio a tempestade, quando veio, né, no meu caso, o fogo, não restou mais nada. Ficamos sem nada. Mas como eu disse também, esse fogo foi um fogo que veio para trazer também purificação. E então nós começamos a entender, Deus nos aproximou dos nossos pastores, nós começamos a entender os caminhos do Senhor, os caminhos que Jesus já havia nos prometido. Então começamos a construir a nossa casa na rocha. E como então, irmãos, nós podemos construir a casa na rocha? Vocês lembram que eu falei que, na verdade, a pregação era para mim. Então, se você se sentir abençoado com essa mensagem, com essa palavra, também você pode dar um glória a Deus e para ajudar o pregador. Glória a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, agora, pastor, meus irmãos, é fácil? A pergunta que eu faço aos senhores e a mim mesmo, é fácil construir, cavar, até achar a rocha? É fácil? Não é fácil. É difícil? Também não é difícil. Demanda trabalho, demanda esforço, demanda dedicação e demanda disciplina. Então, irmãos, as disciplinas. Como construir a nossa casa na rocha? Como devemos construir a nossa casa na rocha? Para que ela fique firme, para que no momento da adversidade, no momento que vem a tempestade, no momento que vem as coisas que nós não podemos controlar, ela permaneça em pé. Porque nós, inevitavelmente, quando nós somos salvos, Jesus pagou o preço por nós. Nós não poderíamos fazer absolutamente nada para conquistar a salvação. Apenas receber Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas para permanecermos, para nós fazermos o nosso alicerce firmados na rocha, para que quando vem a tempestade nós não venhamos a esmorecer, para que quando vem a tempestade nós não venhamos a fracassar na fé, para quando vir a tempestade, o dia mau, que inevitavelmente o cristão por vezes passa, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos ter as disciplinas, porque a graça de Deus não nos dispensa da obediência, ela nos capacita para ela. Aqui como está dizendo, ouvir, não basta você ficar só ouvindo pregação, ouvindo mensagem, ouvindo, né? Tem tanta informação que a gente tem tanto conhecimento disponível para nós hoje, né? Para todos nós. Mas não adianta nós termos o conhecimento, nós temos a bagagem, né, bíblica, nós conhecermos versículos de cor, nós não praticarmos a palavra, nós não praticarmos aquilo que nós aprendemos, nós não obedecemos ao Senhor Jesus naquilo que é básico. Então a nossa casa, irmãos, ela está sujeita a cair na tempestade. Glória a Deus. Vocês estão muito sérios, irmãos. Como eu disse antes, eu estou pregando para mim, não é para vocês. A vida cristã não se sustenta apenas por boas intenções ou momentos de inspiração. Ela é formada dia após dia por práticas simples que mantêm o coração alinhado com Deus. A rotina cristã acontece no meio da vida comum, no trabalho, na família, nos ambientes que nós frequentamos, que não seja a igreja. Porque na igreja nós sabemos que nós nos falando é aleluia, glória a Deus, e está tudo certo. Mas o nosso dia a dia é onde nós somos provados, no nosso dia a dia é onde nós rejeitamos aquilo que nos é oferecido, que não agrada a Deus. Então, a rotina do cristão, ela não se resume à igreja. Na igreja nós viemos e nos congregamos, aprendemos a palavra. Muitas vezes o pastor vem, prega, que nem domingo passado o pastor pregou sobre paternidade. E com certeza Deus, Ele tem filhos. E quando nós entendemos a paternidade do Senhor, nós ansiamos e precisamos ansiar por fazer a vontade do Senhor, a vontade do Pai. Então Deus, Ele estabelece, Ele dá as ferramentas, digamos assim, para nós conseguirmos mantermos uma vida espiritual saudável. E o desafio surge quando a fé se apoia apenas em experiências pontuais, nos cultos, nos retiros, nas conferências, nos momentos emocionais de oração. Se nós não tivermos como pilar a obediência ao Senhor, ao compromisso com a palavra,
a nossa fé enfraquece, não por falta de graça, mas por ausência de estrutura espiritual. Nossos alicerces precisam estar profundamente enraizados na palavra de Jesus e na sua prática constante. Conforme Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É nesse ponto que construir alicerce se torna imprescindível. Estar bem alicerçado organiza a vida cristã, cria espaço para a ação contínua da graça e conduz o crente a uma fé prática, perseverante e amadurecida. Amém? Então, como construir alicerces? Como chegar ao ponto de se tornar uma rotina, de se tornar algo natural, para que a nossa fé não enfraqueça, para que as nossas famílias sejam abençoadas? Então, como eu disse antes, com disciplina. E o primeiro ponto é a fé. Como construir alicerces? Com disciplina, fé, oração, palavra, louvor, jejum, e em tudo isso constância. Como eu disse antes, com certeza não é fácil, mas com certeza não é difícil, e na verdade é possível, e muito mais ainda, é necessário. As disciplinas espirituais não devem ser tentativas humanas de conquistar Deus, e sim para seu próprio crescimento na presença dEle. São meios pelos quais a fé se expressa e a graça opera de forma contínua na vida cristã. Primeiro ponto, irmãos, então, para nossa construção, que demanda tempo, demanda sacrifício, demanda abrir mão daquilo que realmente muitas vezes nos agrada. Mas se não está agradando a Deus e se não está nos conduzindo à obediência, à prática da nossa fé, também não tem muito valor. O que adianta, diz a palavra, ganhar o mundo e perder a nossa alma? Então, o primeiro ponto, a fé. A fé que acessa a graça precisa de prática. Diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Escritura afirma que temos acesso à graça pela fé, não apenas na conversão, mas em toda a caminhada cristã. A fé bíblica nunca é passiva, ela envolve confiança, confissão e resposta concreta. Crer sempre conduz a agir. Na prática, isso significa que a graça não atua de maneira automática. Deus a oferece livremente, mas o crente é chamado a se aproximar, a permanecer e a responder. Quando a fé não se traduz em prática, a vida espiritual se torna teórica e vulnerável. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos aumente a fé a cada dia. Como diz a palavra, que se nós tivermos fé como do tamanho de um grão de mostarda, esse grão de mostarda, ele é plantado, ela cresce e vira uma grande árvore, Então a nossa fé precisa ser exercitada, precisa ser regada, precisa ser cultivada. Segundo ponto, irmãos, a oração. A oração mantém o coração vigilante. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é apresentada nas Escrituras como meio direto de fortalecimento espiritual. Jesus ensinou seus discípulos a orar pedindo livramento do mal e os advertiu a vigiar em oração, para não cair em tentação. A oração não é ocasional, é diária. No cotidiano, isso se revela em decisões simples. Orar antes de reagir, antes de falar, antes de escolher. A oração expressa a dependência e reposiciona o coração diante de Deus. Não funciona por repetição ou esforço humano, mas pela fé que confia e se submete. Além disso, a oração fortalece a própria fé. Quem ora com constância mantém a consciência espiritual ativa, desenvolve a sensibilidade ao espírito e aprende a discernir melhor as tentações que surgem ao longo do caminho. Terceiro ponto, senhores, a palavra. A palavra forma a mente e sustenta a obediência. Em Romanos 12:2 diz o seguinte: e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Escritura apresenta a palavra como alimento espiritual. Assim como o corpo enfraquece sem nutrição, a fé se fragiliza sem contato constante com a palavra de Deus. Ler, meditar e guardar a Escritura não é hábito opcional, é uma necessidade vital.
Na vida prática, a palavra confronta padrões antigos, renova o entendimento e orienta escolhas. Ela não apenas informa, mas também transforma. É por meio dela que o crente aprende a pensar segundo Deus e não segundo impulsos ou pressões externas. Além disso, a fé é fortalecida pelo contato contínuo com a palavra. Ouvir, ler e meditar alimenta a confiança em Deus e sustenta a obediência, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Outro ponto, louvor e adoração reposicionam o foco. Salmos 34:1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E em João 4:23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A adoração não se limita a ambientes públicos ou momentos musicais. Ela faz parte da rotina cristã. Louvar a Deus no cotidiano reposiciona o coração e desloca o foco das circunstâncias para o Senhor. Na prática, o louvor fortalece a fé, porque reafirma quem Deus é. Gera gratidão, humildade, vigilância. Quando o coração adora, a ansiedade perde força e a confiança é restaurada. Uma vida marcada por adoração mantém a consciência espiritual desperta. Em qualquer lugar, o louvor lembra quem Deus é. O governo soberano do Senhor. Adorando, louvando em toda e qualquer circunstância. Não importa as adversidades, não importa as aflições, as angústias. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas a orientação é que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu por nós, é Ele que nos dá força para vencer também. E por último, mas não menos importante, senhores, um caminho de constância. A maturidade espiritual não nasce de momentos extraordinários, mas da perseverança no ordinário. É na constância das disciplinas que a graça molda o coração ao longo do tempo. A vida cristã é sustentada por escolhas diárias. Permanecer é decidir todos os dias, pelos meios que mantêm a fé viva e a obediência consciente. Quando nós construímos alicerces bem fundamentados na palavra, na oração, no jejum, na adoração, no louvor, nós perseveramos, nós esperamos o Senhor, nós confiamos inteiramente nele. Então, coisas grandiosas, coisas pequenas, sinais, milagres começam a acontecer. A nossa caminhada, então, a irmã testemunhou, né? Eles casaram, testemunhou que no GC Deus age, irmãos. E ela fez um bom marketing dos GCs. Então, se você ainda não faz parte, procura o Lucas, que ele tem um grupo lá. Então, como eu estava dizendo, sinais começam a acontecer. Coisas que nós nem pedimos, irmãos, começam a acontecer. Eu lembro que na nossa caminhada eu fumava e eu bebia, como todo bom giroense. Era uma rotina, a gente aprende desde cedo que para ser homem a gente tem que beber e tem que fumar, né? Mas isso é lá em Giruá, aqui não acontece isso. Vocês não precisaram passar por isso. Glória a Deus. Que Jesus nos alcançou, né? Então, certo dia eu não tinha problema com álcool. Fiz muita besteira, irmãos, bebendo. Não indico para ninguém, não falo para ninguém que é bom, porque não é. Sou terminantemente contra qualquer tipo de álcool. Mas eu não tinha problema, não era viciado em álcool. Eu gostava de beber porque achava bom. Então um dia, tomei uma cervejinha no domingo. Cheguei em casa, aconteceram umas coisas que não convém contar aos irmãos. Mas eu sei que no outro dia algo sobrenatural aconteceu que eu não queria. Parece que eu estava com repulsa daquilo que eu gostava. Eu até tentei beber sem álcool depois, né? A gente começa numa caminhada cristã e daí tem muita informação. Bebe uma cervejinha sem álcool e está tudo certo. Não, eu experimentei por algumas vezes, mas não, realmente Deus queria me libertar completo. Mas como eu estava dizendo, isso não foi um pedido meu, com certeza foi da esposa. Então, num dos nossos GCs, né, pastor, lá na casa do pastor, eu fumava, eu tinha vergonha de fumar, eu não fumava nem na frente da minha esposa, em casa eu me escondia para fumar. Mas eu tinha um orgulho de dizer que se eu comecei alguma coisa, eu tenho condições de parar com aquilo, né? E o cigarro foi uma delas. Eu realmente fumava bastante, tinha dependência do cigarro. Só que num GC eu me encorajei e disse: olha, irmãos, eu tenho um problema. Já fazia muito tempo que a gente fazia GC juntos. Não era GC, era célula de casais. Então, nesse dia eu me encorajei e disse: olha,
Eu gostaria que os irmãos orassem por mim, porque eu gostaria de parar de fumar. Meu Deus, me lembro como se fosse hoje. Isso foi numa sexta-feira. Sábado e domingo não tinha muito problema, que eu realmente eu não fumava muito em casa e tal. Os guris eram pequenos ainda, não queria dar um testemunho mal para eles, né? Não gostaria que eles me vissem fumando. E sábado e domingo eu realmente não fumei. Mas aí na segunda-feira, eu trabalho na Câmara já desde 2003. E nos fundos do prédio tinha uma garagem onde a gente colocava o carro. E eu levava meu chimarrão. E chegava, a primeira coisa que a gente fazia era, né, descer do carro e dar uma pitada. Tinha uma turma lá que era, né, dos funcionários da Câmara que estavam sempre ali fumando. E na segunda-feira eu cheguei então, desci do carro com o meu chimarrão. Nunca me ofereceram cigarro, irmãos. Naquele dia me ofereceram. O diabo é sujo, né? A primeira vez cheguei, uma colega, olha, um cigarrinho aí. Eu digo, não, eu parei de fumar. Não, mas tu já tentou várias vezes antes, então não fica sofrendo à toa. Volta a fumar. Digo, não, eu parei de fumar e está decidido. Irmãos, isso foi, não me lembro o ano, acho que foi 2009. Nunca mais eu fumei, irmãos. Nunca mais. Deus me libertou do cigarro, me libertou da bebida. E aí então a gente vem construindo nossos alicerces. Não estão prontos ainda. Mas Deus nos proporcionou viver algo novo. Nós nos convertemos já com uma certa idade. E os nossos filhos têm a oportunidade de fazer o que é certo desde pequenos, desde cedo. E escolher e fazer o errado é por conta própria. Mas nós nos posicionamos. Nós construímos os nossos alicerces. E nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Temos muito o que melhorar ainda. Temos muita obra que Deus precisa fazer na nossa vida ainda. Mas os alicerces estão prontos, irmãos. E quando nasce a família Aba, eu não lembro se eu contei isso num culto ou não. Mas eu lembro que nas primeiras semanas ali, irmãos, nós estávamos eufóricos e Deus estava movimentando e nós estávamos bem loucos. Eu tive uma visão, não lembro se foi uma visão, se um sonho. Eu sei que era um prédio parecido com o nosso, assim. Não tinha as paredes, tinha só a estrutura, só o esqueleto, sabe? Como ele é pré-montado, né? E no meu sonho, Jesus estava numa Bobcat. Sabe aquelas Bobcatzinhas que cava buraco? Só que essa não tinha motor, só tinha o braço. Ele sentadinho assim, era bem pequenininho. E ele cavando por baixo todo o alicerce. Jesus estava mudando os alicerces, irmãos. Jesus muda. Os fundamentos estavam sendo trocados. Eu lembro que na época, né, a gente vivia o evangelho da salvação. Jesus salva e vamos viver eternamente e vai estar tudo certo. Então Jesus estava transformando os alicerces, mudando, não aquilo que já estava posto. A salvação não é negociada, mas o evangelho do reino sim. Nós podemos viver aqui agora. Amém? Nós podemos viver. Jesus disse, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então esse é o fundamento, aquilo que Jesus faz das nossas vidas. Mas aquilo, irmãos, aquilo que nós precisamos fazer. Jesus conquistou a preço de sangue, a preço de sofrimento, a preço de desonra. Homem perfeito, justo, próprio Deus, que veio a essa terra, se entregou por nós. Pagou o preço numa cruz, um preço de vergonha, preço que nós não poderíamos pagar. A única coisa que nós podemos fazer, irmãos, não para conquistar a salvação, porque ela já está conquistada. Nós precisamos mudar os nossos alicerces, fortalecer os nossos alicerces. Não só por nós também, mas pelos nossos filhos, por uma sociedade mais voltada para Deus. A sociedade depende de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos ter os nossos alicerces bem fortalecidos, cavados, com esmero, com esforço, com dedicação, para que Deus possa restabelecer o seu reino na terra. Ele depende, não que Ele não possa fazer, mas é através de nós que Ele vai fazer. É apesar de nós que Deus está fazendo na terra aquilo que é do reino, aquilo que é eterno, aquilo que não tem preço, mas que tem valor. Que nós possamos entender o chamado que o Senhor Jesus nos faz. Obediência, prática, tudo aquilo que o pastor tem pregado. Meu Deus, tanto ensino. Muitas vezes a gente sai com lombo ardido da palavra, mas nós reconhecemos que a repreensão, que Deus é filho, que Deus repreende ao filho que ama. Então, se nós muitas vezes nos sentimos repreendidos, tenha bom ânimo, fique feliz por isso, porque é um pai ensinando o filho. E o maior beneficiário não é o pai, é o filho. Glória a Deus.
Os irmãos do louvor podem estar subindo para nós fazermos de conta que estamos terminando. E já estamos mesmo. Glória a Deus. Então, irmãos, do fundo do meu coração, eu espero que Deus tenha falado com você da mesma forma que falou comigo. Porque Deus é bom, porque Deus é o nosso Pai. E Deus repreende ao filho que ama. O Pai repreende ao filho que ama. E o filho que ama, ele necessariamente precisa agradar o Pai. Porque isso é a vontade do Senhor. Que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, que nós sejamos bênção na vida das outras pessoas que não conhecem Jesus. Que nós sejamos um canal de alcance, que sejamos instrumentos na mão do Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, irmãos, eu espero que essa palavra venha com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, para que aumente a tua sede, para que aumente a tua fome, assim como tem aumentado a minha. Para que nós possamos realmente desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para nós. E nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Coloque em pé, meu irmão. O louvor vai ministrar. E nós queremos, Senhor Deus, que o Espírito Santo, Senhor Deus, venha trazendo luz a essa palavra. Venha trazendo, Senhor Deus, aos meus irmãos, a mim também, Deus. As nossas famílias, Senhor. Que sejam famílias benditas do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar, Deus, das maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrindo os nossos olhos, para que nós possamos desfrutar das maravilhas da Tua lei. Que nós possamos viver, Senhor Deus, debaixo do propósito, debaixo da vontade, debaixo, Senhor Deus, do poder do Espírito Santo. Que não sejamos nós mais levados pelas nossas próprias vontades, mas que nós façamos a vontade do Senhor. Que essa palavra venha ministrar a cada coração, que nós possamos cavar mais fundo, que nós possamos, Deus, entrar mais fundo naquele rio, como foi pregado. A fé precisa ser ativa. A fé, ela precisa ser, Senhor, ela precisa ser alimentada, exercitada, no nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fome. Aumenta a nossa sede pela Tua palavra. Aumenta, Senhor Deus, porque quando nós queremos ficar mais parecido com o Senhor Jesus, nós precisamos da Tua presença, Espírito Santo. Não queremos fazer nada que não esteja na Tua vontade, Senhor. Não queremos fazer nada se o Senhor não estiver à frente, Pai. Nos ensina, Senhor, andar em retidão, andar, Senhor Deus, como Jesus andou, ensinando, amando. Assim esperamos, Senhor. Assim nós esperamos por Ti, até o dia que o Senhor voltar, Senhor. Mas até lá nós estaremos cumprindo com o propósito. Estaremos cumprindo com o nosso chamado, para que a honra e a glória e o louvor seja dado totalmente ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque Tu és fiel. Obrigado porque Tu se faz presente. Obrigado porque Tu és real. Senhor, obrigado. Em nome de Jesus.